Olá, saudação de paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Cledson Cardoso. Hoje nós queremos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico. Nós vamos falar sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 28, onde Saul está desesperado e ele procura consultar com uma adivinha. E supostamente Samuel aparece a ele e lhe entrega uma mensagem profética. Alguns entendem que de fato foi Samuel que apareceu a Saul, outros entendem que não, aquela mulher, a adivinha, o enganou aproveitando de sua fragilidade. Outros, já por sua vez, dizem que ali foi uma aparição demoníaca, um demônio se manifestou e então trouxe a Saul, disfarçando-se de Samuel, trouxe a Saul uma revelação. É sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, se inscreva no canal, você que está chegando a primeira vez, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe com os seus amigos, ok? Então, vamos ao vídeo. Bom, no capítulo 28, versículo de número 6 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel havia consultado ao Senhor. Ele havia consultado ao Senhor, buscado de Deus uma orientação por meio de Urim. Urim, que seria uma espécie de uma revelação sacerdotal, onde Deus falaria com ele por meio do sacerdote, e ele não teve êxito. Também ele buscou uma revelação por sonhos, que seria uma revelação pessoal, onde Deus viesse falar com ele através de sonhos, e também Deus não falou com ele. Também ele tentou buscar orientação através de profeta, que seria uma espécie de uma revelação inspiracional, onde Deus inspiraria um profeta, e o profeta falaria com ele, ou seja, traria a revelação de sua vontade para então Saul, que está em uma luta com os filisteus, em guerra contra os filisteus, e ele está desesperado porque ele não consegue ter uma resposta de Deus. O profeta Samuel, que é o seu mentor espiritual, o seu conselheiro espiritual, estava morto. Então Saul agora está desesperado, sem ouvir de Deus uma palavra, se ele vai vencer a guerra, se não vai, o que vai acontecer com ele. Então ele toma uma atitude que, ao meu ver, é a pior atitude de sua história como rei de Israel. Ele manda procurar uma mulher que tivesse um espírito de adivinha. Algumas traduções chamam de espírito familiar. Outras traduções já chamam dizem que ela era uma necromante. Por exemplo, a Bíblia NVI, ela diz mulher que invoca um espírito. A Bíblia King James já diz mulher com espírito familiar, ou seja, que invoca um espírito familiar. Nós também temos a ARC, que é atualizada, revisada e corrigida, que diz espírito de feiticeira. A Bíblia Viva também diz médio, e até também a Bíblia Católica, que seria de edição pastoral, ela diz necromante. Ou seja, ambas essas ideias, esses conceitos aí do nome, trazem o mesmo sentido, que é uma mulher que invoca um espírito. Bom, segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela diz o seguinte:
O uso principal desta palavra está conectado à prática oculta da necromância ou consulta aos mortos. Ela é usada para designar um encantador que afirma invocar os mortos. Bom, então você percebe que a ideia do texto, a ideia de Saul, seria invocar alguém que já estava morto. No caso, o profeta Samuel. Agora percebam que a Bíblia vai dizer, lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 ao 14, e também no livro de Êxodo, capítulo 22, o verso 18, a Bíblia é contra. O próprio Deus ordenou expulsar do meio de Israel quem fizesse tal prática. Deus condena essa prática. Quando você pega o capítulo 28, versículo 3 de 1 Samuel, o próprio Saul, em um momento de seu reinado, havia desterrado essas pessoas, já havia expulsado essas pessoas dentro de Israel. Agora ele vai procurar essas pessoas, ou seja, em um momento do ministério de Saul, do reinado de Saul, possivelmente no início, está ainda de acordo com os padrões de Deus, ele vai expulsar, com o objetivo, talvez o objetivo de agradar a Deus, expulsar essas pessoas. Mas agora, quando ele está distante de Deus, desesperado, Deus não falando com ele, ele querendo uma resposta, ele vai procurar ajuda a esta mulher com espírito de adivinho, ou seja, vai literalmente consultar os mortos. Se isto é condenado na Bíblia, se Deus condena isso na Bíblia, então nós podemos ter a ideia seguinte: não foi Samuel quem apareceu para Saul aqui dentro do contexto. Embora nós temos uma ideia no texto que Samuel está ali, mas pelo que a Bíblia nos orienta, não foi o profeta Samuel que apareceu aqui. Outro detalhe interessante é a profecia que o tal profeta Samuel profetiza para Saul. Ele diz: amanhã você e seus filhos estarão mortos. Quando você analisa o contexto, você percebe que Samuel não morreu no dia seguinte, ele morreu dias depois. Ou seja, então aqui nós já temos uma ideia de que não é Deus falando também. Outra questão é que ele avisa dizendo que os filisteus iriam matar, ou seja, que Saul estaria entregue na mão dos filisteus. Saul não foi entregue vivo na mão dos filisteus. No capítulo 31, versículo 4, Saul se mata. Então Saul não foi entregue vivo. Outro detalhe é que ele diz que os filhos de Saul também morreriam. E naquele dia não foram todos os filhos de Saul que morreu. Foram apenas 3 filhos de Saul. No capítulo 2 de 2 Samuel, no versículo 10, nós temos o 4º filho aparecendo. E esse 4º filho seria o Isbosete, que foi coroado rei no lugar de seu pai. Ele reinou 2 anos ainda. Então a profecia não se cumpriu da forma que ela deveria se cumprir se fosse Deus de fato falando. Os filhos dele não morreu no mesmo dia. Saul não morreu no mesmo dia, né? Não foram todos os filhos que morreu, não foi Saul que morreu no mesmo dia. E um outro detalhe interessante é o que a profecia diz no versículo 18: amanhã você e seus filhos vão estar comigo. Opa, vamos analisar isso aqui dentro de um contexto. Samuel era um profeta de Deus, homem íntegro, temente, servia a Deus. E não resta dúvida nenhuma quanto ao lugar em que Samuel estava. Samuel estava de fato em um lugar de descanso, porque é o lugar reservado para os justos, e essa é uma crença dos judeus, né? E Saul não está andando nos padrões bíblicos, não está andando em obediência a Deus, está completamente desviado. Ora, se Saul morre na situação que ele está, ele não pode se encontrar com Samuel no mesmo lugar,
Porque Samuel está num lugar separado para os santos. E um homem que está distanciado de Deus não vai para o mesmo lugar. Se você quer saber um pouco mais sobre como era o lugar de descanso, Sheol, o seio de Abraão, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo onde eu falo sobre esse assunto. Depois terminando esse vídeo, você acessa lá para você ter um pouco mais de informação sobre este assunto, ok? Então, nós percebemos que Saul não poderia ter se encontrado com o profeta Samuel após a sua morte, porque Saul está desviado, distanciado de Deus, ok? Então, dentro disso daí, meus queridos, nós chegamos a uma conclusão. Não foi, de fato, o profeta Samuel quem apareceu para Saul ali. Resta-nos duas opções. Ou aquela mulher está se aproveitando do estado de Saul, que ele está debilitado, emocionalmente abalado, se aproveitando do estado dele e se faz passar por uma falsa profecia de Samuel, ou de fato é uma aparição demoníaca. Eu prefiro acreditar numa manifestação demoníaca pelo próprio contexto, quando a mulher diz que ela viu deuses subindo da terra, e depois ela diz que vinha um homem com manto. Foi nesse momento que ela diz que vinha um homem com manto e com as vestimentas, o ancião, semelhante ao profeta Samuel, nesse momento em que Saul se inclina em terra e pensando ele ser Samuel. Quem diz que é Samuel é Saul, que afirma, que pensa ser o profeta Samuel ali. A mulher havia dito que via deuses subindo da terra, né? Então nós percebemos que de fato não houve aqui uma manifestação do próprio Deus, embora parte desta mensagem se cumpriu. Saul morreu, mas não morreu no mesmo dia. Os filhos de Saul morreram, mas não foram todos que morreram. Um morreu bem depois, ainda se tornou rei de uma parte de Israel. E o outro detalhe é que não poderia haver encontro entre esses dois homens, Saul e Samuel, haja vista que Samuel, sendo um servo de Deus, está em um lugar de descanso, e Saul, sendo um apostata, desviado de Deus, fazendo tudo que Deus não agrada a Deus, agora não poderia estar no mesmo lugar. Um outro detalhe interessante que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que o escritor de 1 Crônicas, no capítulo 10, versículos 13 e 14, ele faz questão de dizer que Saul morreu tanto por causa de suas desobediências, que ele havia desobedecido a Deus, e morreu também por ter consultado uma necromante, uma mulher que consultasse os mortos. Ou seja, a Bíblia diz que Saul morreu também por causa desta prática. Se é Deus trazendo Samuel de volta ali para falar com Saul, logo Deus não o mataria por causa disso. A Bíblia diz em 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14, que ele morreu também por causa desta prática. Fica dito aqui então que aquela manifestação não foi Deus falando com Saul e nem tampouco o profeta Samuel voltando. Lembrando que Deus já não queria falar com ele. Se Deus já não queria falar com ele com seus meios naturais que ele usava aqui, por que traria alguém que já estava morto para falar? Lembra que Jesus, na parábola do rico e Lázaro, ele disse para o rico a seguinte palavra: eles têm a lei e os profetas, ouça-nos. Ou seja, o homem queria voltar para anunciar aos seus irmãos para que eles não fossem também para aquele lugar. E Jesus disse, eles têm a lei e os profetas, dando a ideia de que não há possibilidade de um morto retornar para trazer mensagem alguma. Então a Bíblia condena, a Bíblia é contra, não foi Samuel que apareceu e não foi Deus quem falou com Saul. Amém? Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um
Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Não se esqueça, se inscreva, deixe seu like e também o seu comentário. Lembrando que o seu comentário precisa ser com todo e total respeito. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.